Existem processos seus que estão ou na mão do inimigo ou estão na mão de alguém que convive com você, que ficou no passado, alguém que lhe fez mal, alguém que lhe prendeu, alguém que lhe... sei lá o que foi que essa pessoa fez. Esse processo da tua vida de, sabe, desatar a tua vida, está preso com alguém. E você está orando a Deus, ao invés de você dizer, me dá para cá o que é meu, porque eu vou assumir agora o que é meu. E é em cima disso que eu quero pregar essa noite. E vou usar o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 22. 6, 22. Mateus 6, 22. A gente vai ler do 22 até o 26. E depois eu quero falar com você um pouco, só um pouco. Hoje eu não vou demorar. Quero orar por você e quero liberar. Tem uma legalidade aqui no altar. Ó. A pedaleira de Rodrigo está aqui, ó. Estou sentindo um peso. É isso aqui, ó. Olá, meu filho. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou até afastar. Mateus 6, 22. E disseram que ele dorme com isso ao lado dele, enrolado de noite. Olha o que diz o texto, ó. A candeia do corpo são o quê? De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou então doente, em algumas traduções. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um há de odiar, ou amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao quê? 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o que você deseja, o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Há algumas particularidades nesse texto que eu preciso abrir um parênteses antes de começar a pregar. A primeira delas é o 22, olhos. Quando você lê esse texto, olhos, a palavra olhos aí no grego, olhos, não é olhos físicos, esse olho, nem olhos da psique, aí é olhos espirituais, tá? Então a candeia do corpo são os seus olhos espirituais. Tradução no grego é essa. Segundo adendo que eu quero dar antes de pregar, tem a ver com mamon. Não pode servir, acho que é 24, vê se não é 24 aí. Não podeis servir a dois senhores, é isso mesmo. Ou a Deus, ou embaixo mamon. Mamon aí, apesar de ser traduzido como dinheiro e riqueza, mamon também é necessidades. Tá bom? Então o texto está falando primeiro em olhos de olhos espirituais, e depois fala de mamon como necessidade. O que Jesus está falando aí é o seguinte: sobre valor, alto valor, né? Quanto vale a minha vida? Jesus está falando disso para Deus. Quanto vale? Qual é o sentimento que eu tenho de valor em relação ao que Deus pensa de mim? Será que a valorização que eu faço da minha vida é a mesma que Deus faz por mim? Jesus está falando disso. E Jesus usa como base a valorização que eu dou a mim mesmo, questões básicas da vida. Ele começa dizendo o seguinte, ó: tua vida, o valor que tu tem está de como você enxerga ela. E não é com esse olho aqui não. Ó, ele está falando, o que você projetou na sua mente, no seu coração, em relação a mim, é o que você vive hoje. Então, como você vê a vida hoje? Como você vê seu futuro? Quais são as suas expectativas? De que é que você tem medo? O que é que tira teu sono? Esse é você. Esse é você.
Então não precisa ninguém procurar saber quem você é. Você pode saber quem você é hoje, é só entendendo o que eu estou falando. Como é que eu me vejo? Como é que meus olhos veem a vida? Como é que meus olhos veem esse mundo? Como é que meus olhos veem essa questão do meu futuro? Como é que meus olhos me mostram quem eu sou? Aí ele diz assim, ó, a candeia do teu corpo é a forma como você vê tudo isso. De maneira que mesmo que você saiba que Deus é Deus, que Jesus é o Salvador, mesmo que você saiba que tem uma morada eterna no céu, mesmo que você saiba que Ele te ama, se os teus olhos não estiverem sarados, tua vida vai ser doentia. Você não vai dormir direito, você vai ficar ansioso, você vai perder o controle, você vai ficar inquieto, você pode ter depressão, você pode ficar angustiado, você pode sentir inveja, você pode sentir ciúmes. Por quê? Porque tudo isso está enraizado em mim. É isso que Jesus está dizendo no 22. Então a candeia não é o que tu procura aí fora. A candeia não é as realizações que você pode ter. A candeia não são as promessas que Deus tem para você. A candeia é o que você vê, o que sai de dentro de você, faz você enxergar o que está aí fora. Isso é candeia para você. Então se Deus perguntasse para você hoje, o que é a vida para você, meu filho? Eu não estou perguntando do céu, da glória, Nova Jerusalém, as ruas de ouro. Não, estou perguntando, o que é a vida para você hoje? O que é? Alguém, por favor, segura a Gilmar aí, então. Estou brincando, minha filha, pode ficar aí, pode tossir à vontade, vá. Tussa mesmo. Fique à vontade na hora de tossir aí. Então, eu não estou querendo julgar você não, mas cada um pensa aí sobre si. Você é uma pessoa inquieta? Você é uma pessoa que por mais que ouça hoje, Deus te ama, Deus te quer bem, Deus quer cuidar de você, você sai daqui, deita na cama e fala, meu Deus, é amanhã, como é que vai ser? Você é assim? Porque se você é assim, essa é a sua forma de enxergar o mundo. E ó, a palavra não mudou isso. Ter aceitado Jesus não mudou isso. Orações que você recebeu não mudou isso. Esse é você. Ponto. Esse é você. E ele diz claramente que a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Você não tem que ver algo acontecer aí fora para você crer mais. Você não tem que ver algo acontecer aí fora para você ficar mais feliz. Você não tem que ver algo acontecer aí fora para você a sua fé aumentar. Esse texto está dizendo que essa transformação acontece da forma que eu escolho ver a vida. Como é que eu quero ver a vida? E é interessante que tem gente que tem um olho tão tenebroso que a voz que sai dela é totalmente ligada ao que ela vê da vida. Então tudo para ela vai dar errado, tudo é difícil, não tem como, eu vou ter que suar muito, eu vou ter que correr atrás. Nada para ela consegue enxergar como alguma coisa alcançável. Aí Jesus está dizendo o seguinte: se teus olhos mostram isso, tua mente pensa assim, essa vai ser sua vida. Não tem o que fazer. Não tem. E ele vai mais longe. Ele diz que isso inclusive gera uma necessidade de valor, não em você mesmo, mas naquilo que você quer ter. Toda sua necessidade parte de alguma coisa que está diante de você e não dentro de você. Por isso que no texto, a partir do versículo 23, ele começa a deixar isso claro, né? Ele diz assim, ó, se teus olhos forem maus, aí não tem como, a tua treva é grande, teu problema é enorme, tu não vai ter paz, tu vai ficar, a ansiedade vai bater em você com certeza, tu vai perder o sono, tu vai ter crises que quase geram crises de identidade quase toda semana. Por quê? Porque a forma como você escolheu ver a vida é ruim. E como isso é importante, né? Como isso é pesado.
Aí você, olha bem para mim, ó. Ser fácil ou ser difícil não está naquilo que é proposto para você, está naquilo que você projeta. Simples. É? Simples. E isso é libertador. Porque na Bíblia, todo mundo que não entendeu isso atrapalhou Deus. Vou repetir isso. Todos na Bíblia que não entenderam isso acabaram atrapalhando Deus. Deus quis fazer algo, a pessoa achou que ela tinha que fazer a parte dela, e quando ela foi fazer a parte dela, um processo que era rápido se tornou longo. E aqui eu tenho vários exemplos para dar, né? Vários. Posso até começar por Eva. Se ela ficasse na dela, estava tudo em paz no Éden. Ela achou de dar uma força. Eu posso falar da mãe de Jacó, porque todo mundo, quando vai pregar, desce o pau em Jacó, que Jacó era enrolado. Mas quando você vai ver o texto, quem fez ele assim foi a mãe, que chamou ele e disse: seu pai ama mais seu irmão, vai lá, engana ele, se veste do teu irmão, finge que é teu irmão, ele não está enxergando direito, fala como teu irmão, vai lá e pede a bênção na frente do teu irmão. Ou seja, a mãe coloca uma projeção de vida no filho que não existia nele, que era o qual? Se vire, dê o seu jeito, porque a vida não é fácil. E Jacó entendeu que a vida era assim, até ele foi brigar com um anjo lá no Jaboque. Quando ele briga com o anjo de Jaboque, é que Deus disse: será que até quando você vai ficar me atrapalhando? Porque ele sempre queria dar um jeito. Ele aprendeu que a vida era isso, eu tenho que dar um jeito. Ele fez um recorte pessoal do que era viver, baseado no que recebeu. E aí tem várias pessoas na Bíblia que a gente vai ver e falar: cara, se esse cara não faz isso, o processo era mais rápido. Se ele não toma essa atitude, ia dar tudo certo. Outro exemplo é Miriam. Miriam tem uma história linda na Bíblia, linda. Mas um dia alguém chega para Miriam e fala: Miriam, ajuda a gente com o teu irmão Moisés. Aí ninguém suporta mais Moisés. Moisés está fora de si. Moisés não consegue entender a gente. Moisés só quer fazer as coisas do jeito dele. Miriam, ajuda a gente aí. Aí Miriam foi nessa. Entrou nessa barca. Estava tudo certo com Miriam. Entrou nessa barca aí e foi contra Moisés. Se levantou contra o irmão. E a Bíblia diz que ela pagou caro. Se encheu de lepra, ficou isolada. E quando ela sai dali é para morrer. Ela vai se meter numa situação, projetar dentro dela uma situação que não precisava fazer, não tinha por que ela fazer aquilo. Se ela ficar na dela, quietinha, orando, firme no Senhor, e ela acha de fazer uma coisa a mais para ajudar a quem? Ela não foi. É incrível como isso acontece com a gente o tempo todo. Por quê? Porque nós não temos um olhar firme da vida. Nós não temos um olhar em Cristo firme do que é viver. Não temos. Esse olhar é tenebroso. Por mais que a gente ouça a palavra dizendo: Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. O nosso olhar para a vida é tenebroso. Amanhã eu tenho que me virar. Se eu não me virar, como é que vai dar certo? E esse texto deixa claro, não sou eu não, esse texto deixa claro como Deus quer cuidar de você. Diga para o seu irmão: Deus quer cuidar de você. Olha para o versículo 24 comigo e vê se não é isso. Vê como se Jesus não expõe essa divisão em nós. Jesus diz assim, ó, o tempo todo vocês são dois. Vocês não são um, vocês são dois. Já percebeu isso? Que vocês são de acordo com o que vocês estão vivendo. Ou seja, aqui está tendo um culto. Esse ambiente, esse lugar, essa palavra, essas canções, essas orações, de alguma forma está envolvendo você. E você está dizendo: não, eu vou ter fé, não, eu vou acreditar, não, Deus é isso mesmo. Aí você sai em casa, vai para a sua casa, amanhã amanhece um outro dia, e na primeira situação exposta para você de perigo, entra essa outra parte de você. Os olhos ficam tenebrosos, você se assusta. E agora? Deixa eu tomar um jeito aqui. Isso divide a gente.
divide o nosso coração, divide nossos pensamentos, divide nossa visão. Porque se eu perguntar para você que agora, o que é que seus olhos da fé estão vendo? Vitória, Deus é comigo. Mas no primeiro momento de dificuldade, vixe, eu tenho que dar um jeito. E esse jeito, muitas vezes, atrapalha a Deus. É interessante que o texto, no versículo de número 23, volta ali para mim para mostrar algo interessante. O texto diz assim, ó, se porém, repara bem, ó, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Se portanto, ó, a luz que há em ti, são o quê? Você entendeu isso aí? Se a luz que há em ti for o quê? Então às vezes tem coisa no coração que a gente pensa que é de Deus, chega até a brilhar dentro de nós, mas é o quê? Trevas. Não partiu do trono dele, não foi vontade dele, ele não quis, mas tu botou no coração como algo dele, chamou de luz, mas o texto diz que por você não está enxergando, aquilo é o quê? Trevas. É tenebroso. Apesar de você estar dizendo que é algo bom. Isso divide a gente. E como é difícil relacionar-se com alguém que é dividido, né? Você já teve relacionamento com alguém dividido? Que uma hora diz que vai ficar com você para sempre, outra hora diz, ó, estou pensando em terminar. E como é que você acha que esse relacionamento fica? Você acha que um relacionamento desse tem futuro? De alguém que um dia olha para você e fala, você é o amor da minha vida, eu morro por você. E no outro dia a pessoa olha e diz, ó, sabe de uma, você vai me dar trabalho, eu acho que a gente vai terminar. Como você acha que tem saúde num relacionamento desse? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, ou você me ama, vocês acreditam em mim, ou vocês confiam em mim, ou vocês deixam eu cuidar de mim, ou então cai fora. É isso que ele está dizendo. Versículo 24. Ou se vocês não... Eu não vou viver dessa não. Jesus está dizendo assim, eu não vou viver nessa não. De hoje você dizer que me ama, amanhã você dizer que vai dar o seu jeito, depois da manhã você me ama de novo, aí de culto em culto você me ama, daqui a pouco você não me ama mais, segunda-feira você não me ama mais, no primeiro problema que vem na vida você não me ama mais, em circunstâncias que vou encontrar com você, eu estou sem fé, não aguento mais. Que relacionamento é esse? Ele diz, não podeis dedicar um em desprezo do outro. Esse relacionamento não vai dar certo. Não tem como. Ou você se dedica integralmente a um, ou se dedica integralmente a outro. Por isso que lá em Apocalipse, Deus diz a uma igreja, porque vocês não se decidem, uma hora vocês são quentes, outra hora vocês são frio. Vocês não se decidem isso, sempre estão no meio. Eu vou fazer o que com vocês? Eu vou vomitar vocês. Eu não quero essa relação comigo. Eu quero uma relação de confiança, de dedicação, de alguém que ama, de alguém que cai para dentro, de alguém que não mede, de alguém que está preocupado, de alguém que tem, e aí, o que vai ser se eu cair nesse amor aqui? O que vai ser da minha vida nessa relação? Não, eu quero alguém assim. Por isso que no versículo 25, ele deixa claro isso. Ele chega no 25 e diz assim, ó, já que você quer mergulhar nisso aqui, você não pode se preocupar com o que você vai beber, Eduardo. Você não pode se preocupar com o que você vai comer, Lady Dai. Você não pode se preocupar com o que vai vestir. Se segunda-feira vai ter alguma coisa na despensa. Se você quer namorar comigo, quer viver comigo mesmo, um relacionamento, você tem que cair de cabeça. Porque essa história de você não ficar bem comigo porque está faltando alguma coisa, isso não é amor, é escravidão. E aí eu não quero julgar vocês, mas a gente tem que sermos realistas. Muita gente está na igreja hoje desse jeito. Muita gente vive esse relacionamento com Jesus Cristo. O nível de fé, a força no cantar, a disposição para vir para o culto está ligado implicitamente no que tem, no que queria ter e no que não conseguiu ainda. Isso aqui. Isso tem a ver com a forma
que resolveu ver a vida. Jesus diz algo interessante nesse texto, esse versículo 25. Ele diz assim, ó, versículo, parte final, ó, não é a vida mais do que o quê? Repara, ele diz assim, ó, não é a vida mais do que o mantimento? Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou me relacionando com vocês, olhando para você. Enquanto você está se relacionando comigo, olhando o que eu posso dar para vocês. Vê se dá isso. Ele diz, enquanto você está preocupado com o que eu vou te dar, eu estou olhando para você. Estou olhando para a tua estrutura emocional, estou olhando para a tua estrutura espiritual, estou olhando para dentro de você, como cuidar de você aí dentro. Enquanto você está olhando o que eu posso te dar. Para você tem mais valor que eu posso te dar. Para mim, você tem muito mais valor. Olha só que negócio interessante, né? Aí ele mostra como o nosso olhar como a relação nossa é inclinada à necessidade. O que é que tu tem para me dar? O que é que eu vou ganhar contigo? Tu pode fazer o que por mim? Eu te aceitei, o que é que eu vou ganhar com isso? Tu vai me dar o quê? Jesus, quando te chamou para Ele, que muito antes de você aceitar Ele, quando Ele te chamou para Ele, Ele te olhou com o olhar da eternidade. E você olha para Ele com o olhar do agora. Coisa linda. Aí, irmão, como é que o diabo não vai entrar nessa parada aí? Como é que não entra? Se nosso corpo, nossa alma é movido por uma necessidade. Você quer ver como é interessante isso? Essa questão da necessidade. Eu não sei, o termo que usa hoje é laele, né? Laele, né? Tudo hoje é laele, já percebeu? Laele. Antes do laele era sai dessa. Sai dessa. Aí depois veio o laele. E antes do sai dessa, lá na minha idade lá de jovem, era corta essa, velho. Quem é da minha idade ele lembra disso. Corta essa, poxa, corta essa. Que é o quê? Não, isso aí não é para mim não. Aí Jesus vem um texto e fala assim: se teus olhos te escandalizarem, arranca ele, né? É melhor entrar na glória sem olhos do que entrar com olhos e ir para o inferno. Não é assim que diz o texto? Se tua mão te escandalizar, faz o quê? Corta ela. É melhor entrar no reino sem a mão do que entrar no reino com a mão e ir para o inferno. Se teu pé te escandaliza, arranca ele. É melhor entrar no céu sem o pé do que entrando com o pé e ir para o inferno. O que Jesus está dizendo? Para a gente arrancar a mão? O olho de verdade? Não. Ele está dizendo que tem alguma coisa dentro de nós que faz enxergar uma necessidade tão grande em nós, que essa necessidade acaba sendo muito maior do que nosso relacionamento com Deus. Vou lhe mostrar que isso é verdade. Quando você pega uma pessoa que tem problema com álcool, o que é que você acha mais certo para libertar essa pessoa? Acabar com todos os bares que vendem álcool? Ou ensinar para ela que ela não precisa mais beber álcool? Mas a ideia que a gente tem de libertação é: irmão, não passe na porta do bar. Se tu passar, o diabo está lá com uma corda amarrando você e venha. Teve problema com droga, meu irmão? Então não vá onde vende droga. Ou seja, isso é libertação. Não. Irmão, tu que gosta de olhar as saias pequenas da irmã, quando passar um, olha para o céu, mesmo que tu bata numa parede, mas desvia o olhar, irmão. Aí a gente entende que a libertação, ela procede de outra prisão. Está percebendo isso? Ah, Deus, tira ela da minha vida que minha vida melhora. Ah, Senhor, tira esse homem da minha vida que minha vida melhora. Ou seja, a gente aprendeu que é melhor cortar o que está fora de nós para a gente aprender a ser livre. Onde é que você aprendeu isso? Necessidade.
Isso é uma prisão. É uma prisão. Enquanto, na verdade, libertação tem a ver com processos dentro de mim, como eu me vejo e como eu vejo o mundo diante de Deus. Essa foi a grande transformação, a grande metanoia que o Evangelho fez na minha mente, como eu vi o mundo antes de Cristo e como eu vejo o mundo hoje através de Cristo na minha vida. Isso muda toda a perspectiva de quem você é, com quem você vive, do que você quer da vida. Irmão, só isso aí já tira um monte de peso que a gente carregava, mas na prática não é assim. Infelizmente, continuamos carregando um monte de peso. Mesmo evangélicos, mesmo frequentando igreja, mesmo lendo Bíblia, tomando ceia, carregamos ainda fardos pesados que tiram o nosso sono, que perturba a nossa mente, que faz a gente perder o controle. E qual é o problema? Olhos. A forma de enxergar o meu valor. É tão forte esse texto que é exatamente o que Jesus está falando, que no versículo 26, ele pega um exemplo do que é a mais frágil da natureza. No versículo 26, eu gosto muito desse texto, fala aves do céu, mas nas traduções mais antigas tem pardal, chama a ave de pardal, porque o pardal é o pássaro mais inútil da natureza. Ninguém come pardal. Tu já viu alguém criar pardal na gaiola? Então canta aí. Já viu? Não, né? Então se tem uma coisa inútil na natureza, é pardal. Aí ele não tem um texto na original que fala pardal. Aí ele pega esse tipo de coisa e faz uma pergunta simples. Essa turma que não tem utilidade nenhuma, eles se preocupam onde comer e onde vai dormir. É engraçado que esse camarada viaja comigo. Eu acordo 5 da manhã, entro no quarto e falo: passarinho que não tem onde comer, nem onde dormir, já está acordado, levanta. Ele levanta todo trouxa, todo com a cara. Que eu uso esse texto aí. Aí Jesus fala assim: ó, esse tipo de animal, repara, esse tipo de animal que, coitado, voa, não sabe o que vai comer, porque não é ave de rapina, não mata para comer, pardal não mata para comer, não mata. Ele come exatamente do que está na frente dele, do que é proposto para ele. Aí Jesus fala assim: ó, esse tipo de ave que não tem onde comer, nem tem onde pousar, viver. Aí ele bota assim: ó, meu Pai Celestial as alimenta. Oh. Jesus diz assim: ó, esse tipo de ser que meu pai criou, que não tem nem onde comer, nem onde dormir, Jesus está falando que o pai alimenta pardal, irmão. Quando tu vê um pardal comendo um pão no jardim, pode olhar, lembrar desse texto e dizer: rapaz, Deus permitiu aquele pão ali, aquela migalha cair para esse pardal comer. Deus cuida de todo mundo. Aí Jesus termina e fala assim: quem tem mais valor para Deus, para meu pai? Elas ou vocês? Sabe, às vezes a libertação não é se esquivar das garras de Satanás, a libertação não é se esconder do inimigo. A libertação verdadeira é saber quem eu sou. Saber quem eu sou é a libertação verdadeira. Ah, agora eu sei quem sou. Sei o meu valor. Tem uma coisa que minha avó dizia quando eu traquinava: menino, ponha-se no seu lugar. Tem hora que a gente tem que dizer isso para nós. Está na hora de eu me colocar no meu lugar. Passar a olhar a vida que está na minha frente com o olhar que Cristo está me dando. Ei, Fábio, tem uma incerteza aí na tua frente, velho. Tu não sabe como vai ser isso, nem como Deus vai fazer. E daí? Eu tenho um valor para Ele, Ele cuida de mim. Como vai acontecer, eu não sei. De que jeito Ele vai dar, eu não sei. Mas eu sei que Ele cuida de nós.
Ele não quer ver você ansioso, Ele não quer ver você perdendo o sono, Ele não quer ver você inquieto, com dor de cabeça. O que é que eu faço? Eu deixo de fazer. O que Ele quer que você faça essa noite é confiar nele. Como é que eu faço isso, bispo? Antes de olhar para Ele, olha para você. Que valor você dá para você? Qual é o seu valor? Pergunta para o teu irmão, qual é o seu valor? Qual é? Se você soubesse o seu valor, você não se submeteria a coisas que você se submeteu. Se você soubesse o seu valor, você não diria sim para os sim que você já deu para a vida. Se você soubesse o seu valor, você diria não e teria paz. Se você soubesse o seu valor. Se você soubesse o seu valor. Quantas coisas você sofreu porque você não sabia o seu valor. Quantas coisas você se entregou porque você não sabia o seu valor. Mas eu quero te dizer essa noite, Ele sabe o seu valor. Jesus sabe o seu valor. Muito mais do que você imagina. E você não tem noção como Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes da vida. Bispo, por que isso não acontece comigo? Por causa da tua ansiedade. Porque você quer fazer alguma coisa às pressas, você quer fazer do seu jeito, você quer de maneira estabanada, dar logo uma maneira de acabar o processo, de pular logo o atalho. E você deixa de receber algo que você poderia receber enquanto dorme. Porque Deus, quando a gente confia nele, Ele não quer dar algo para você quando você está acordado, não. Quando a gente confia, Ele quer dar algo enquanto a gente dorme. O melhor de Adão, Ele deu enquanto Adão estava o quê? Adão, eu vou te dar uma coisa agora, Adão. Mas tu não vai nem perceber. Quando tu acordar, eu vou te surpreender, ó. Parece que a fé é assim, né? A fé é assim, a gente fala com Deus alguma coisa e quando a gente esquece, a gente recebe. Já percebeu isso? Tu já percebeu isso? E tu fala assim, Deus, eu quero aquela coisa. Se tu ficar todo dia, Deus, eu quero. Deus, eu quero, viu? Não acontece nada, já percebeu? Uma vez a irmã chegou para mim e disse, bispo, eu tenho 5 anos orando para ter um filho. Eu disse, pare de orar que você vai ter um filho. Porque 5 anos orando para ter um filho é você dizendo todo dia para Deus, não esquece não, não esquece não, não esquece não. Aí quando tu ora e não lembra mais, acontece. E quando acontece, Deus te lembra. Lembra que você me pediu? É assim que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer que você ore, Senhor, está em tuas mãos. Deixa, tu vai esquecer, Ele vai fazer e vai te lembrar. Tu lembra que tu me pediu? Porque Ele quer cuidar de nós, irmão. Ei, quando o texto fala que Jesus está falando que Deus cuida das aves, Jesus está dizendo assim, ó, Ele quer cuidar de você. Então, quando Ele quer cuidar de você, você não pode cuidar de você mesmo. Sim, bispo, é isso mesmo. Vou provar no texto, tá bom? Uma coisa eu falar, outra coisa eu provar. Volta para o 25 aí. Vou provar no texto. Ó. Por isso te digo, não andeis ansiosos quanto a vossa... Ele não botou ali, quando não andeis ansiosos quanto vai gastar, não andeis ansiosos quanto vai ter, não andeis ansiosos com amanhã. Ele bota, não andeis ansiosos quanto a vossa... Ou seja, não se preocupe com a sua... Deixa eu me preocupar, ele está falando. Deixa eu cuidar dela. Entrega ela para mim, deixa eu cuidar dela. Só faz viver. Tua missão, diga para o teu irmão assim, tua missão é viver, diz para ele. Por que a gente não consegue isso? Já percebeu? A gente antecipa processos, a gente já acorda pensando em uma tragédia, a gente já acorda e diz, ih, vai. Já percebeu que a gente não vive por causa disso? O texto está dizendo, não andeis ansiosos com vossa vida. Ó, sua vida, basta você viver confiando em mim, eu cuido dela. Você confia nisso? Mulheres, se você confiasse nisso, você esperaria o marido de Deus. Homens, se vocês confiassem nisso, vocês esperariam a esposa de Deus.
Vocês casam por necessidade, não é por amor, não. E o resultado depois, separação. Casamento que Deus está te chamando é: rapaz, deixa eu cuidar de você, rapaz. Seja meu filho. Se aproxima de mim, seja meu filho. Deixa eu cuidar de você. Vá. E o que é que eu faço nesse processo? Só viva. Você consegue isso? Acordar amanhã e só viver? Consegue? Já percebeu como é difícil isso? Só viver. Bota o pé para fora da cama, da cama e amanhã diz assim, ó: eu só quero viver hoje. Só viver, pronto. Para tu ver se não vai ser um dia muito melhor. Mesmo que venha um mensageiro de Satanás, que sempre vem, né? Se você projetar, eu vou hoje só viver, e você vai começar a ver Deus em detalhes da tua vida que tu não via, mínimos detalhes que tu não via, em processo da tua vida que tu não conseguia enxergar. Quando você começa a viver a vida, que é o desafio do ser humano hoje, é viver a vida. Eu sempre gosto de usar isso como um tema, e quando eu estou dando palestras ou então estou fazendo terapia, eu digo assim para a pessoa: qual é a grande diferença de um pardal para você em relação a viver? Qual é? O pardal não sabe que vai morrer, por isso que ele só vai voar, parar, comer. Ele não sabe que vai morrer. O ser humano não, ele deixa de viver porque sabe que vai morrer. Então quando ele tem noção da vida, ele já pensa na morte. E aí, quanto tempo eu tenho? Vixe, agora? Aí ele para de viver a vida. Enquanto que Jesus disse: eu vim para que tenhais o quê? Vida. Não é benção, não. Eu vim para que tenhas vida, e vida ou plena vida vivida. Não importa quanto tempo seja, 50 anos para um, 90 para outro, 10 para outro, que você viva a vida abundantemente. Essa é a proposta da visão do Evangelho. E ele vai dizendo isso. Quando ele para no 26, ele faz essa comparação de valor. Ele traz uma exortação ainda mais amorosa e profunda. No 27, que foi o texto que eu não li, ele vai dizer assim: e qual de vós poderá, com todos os seus, não é com os meus não, é com teus, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro na sua altura? Qual de vós? 28, ele continua dizendo, ó: e quanto ao que vestir, por que andais, aí ele pergunta assim, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem o que? Fiam. Irmão, o texto não está falando que não é para você trabalhar, nem para mim trabalhar. O texto está falando que trabalho não pode ser uma escravidão por necessidade. Você está entendendo? Que a maioria trabalha por escravidão, necessidade. Ele está dizendo, quando você entender o que é a vida e viver a vida, até o teu trabalho não lhe causará mais peso nem ansiedade. Você não vai mais trabalhar, apesar de trabalhar. Vai ser um prazer, vai ser uma terapia trabalhar. Não vai ser um peso. Você não vai acordar segunda-feira e dizer, poxa, eu vou ter que trabalhar. Isso é sentimento de escravo. O problema não está no trabalho, está na sua mente. Oi. Quase o inimigo me derruba. Não, brincadeira, né? Brincadeira. Não tem nada a ver com o inimigo. Por isso que o texto, ó, não, aí é profeta querendo galardão, ó. Vou dar os dois. É por isso que a Bíblia dá um exemplo de José. Se tem alguém que era para viver a desgracência da vida, era José, né? Mas você já percebeu que toda etapa da vida dele tira de letra, só faz viver? Os irmãos pegam, vendem ele como escravo. Ele não funciona como escravo, apesar de ser escravo. Se destaca tanto
que lá um governador ligado a Faraó fala, governador não, um dos líderes lá de Faraó, olha para ele e fala: não, esse cara vem para cá, vem tomar conta da minha casa. Você não tem pegada de escravo não, vem para cá. Aí ele começa a tomar conta de tudo, a chave da casa ficava com ele, tudo ficava com ele, e ele vai se destacando tanto que aí já passa do limite, né? O olhar da patroa já olha para ele e fala: nossa, nem olhei para esse menino direito, eu vou dar um trago nele. Aí ele vai tirando tudo de letra, ele recebe uma calúnia, aí vai ficando pior. Aos olhos de quem está lendo o texto, a vida dele vai ficando, mas aos olhos de Deus, ele está indo para o propósito de Deus. Cada vez que a vida dele vai ficando pior, quem está lendo o texto, e a vida do cara está piorando, Deus está olhando e está dizendo: ele está chegando para onde eu quero. E ele vai tirando de letra. Ele vai morar numa cela, numa prisão. Caso você não saiba, não existia casa de detenção. As prisões eram dentro de grutas, quase cavernas. Ele está vivendo dentro de uma caverna, e lá ele está tirando de letra, como se vivesse num colégio. Tanto que a Bíblia diz que os carcereiros dão a chave da prisão para ele: velho, fica contigo a chave. Mostrando que quando eu aprendo a viver a vida, e ela deixa de ser peso, aonde eu era escravo, eu passo a ser autoridade. Ele passa a andar para lá e para cá, com a chave na mão, abre, fecha. Tu quer o quê? Você. A gente precisa entender isso. E se tem um povo no mundo que tem que entender isso, somos nós. Viver não é peso. Por mais duro que você ache que dê amanhã, aquilo não é peso, aquilo é bênção. Não é o seu trabalho, é a bênção que Deus lhe deu. Se você começar a viver isso na vida, e tudo que você fizer, você tirar de letra, a autoridade vai começar a vir sobre você, e você vai se destacar onde colocarem você. Vai se destacar. Acho interessante que tem gente que tem um olhar tenebroso, anda na presença de Deus e entra num trabalho e diz: eu tenho medo aqui de me perseguirem, pela inveja de mim, porque eu sou destaque. Não é Deus que te faz destaque, é a luz dos seus olhos que volta a brilhar da maneira certa. E aonde você via fracasso, você vê Deus. Aonde você via final, você vê recomeço. Aonde você vê humilhação, é Deus querendo te exaltar. Fica na tua quietinho, faz o que é para fazer da maneira certa, vive o que você tem para viver aí, ainda que apareça que seja o pior dos momentos, se prepara, confia nele, vive isso aí, que daqui a pouco muda tudo, a roda gigante roda, você vai lá para cima e a glória é do Senhor. Mas entenda isso, para você viver esse relacionamento para valer, para que essa noite, através dessa palavra, a forma de você ver a vida mude. Não existe fracassado para Jesus. Se existe algum fracasso em você, foi porque os seus olhos viram isso. Mas não existe fracasso para quem anda com Cristo. A palavra que a gente carrega quando anda com Cristo é recomeço. Vou começar de novo. Eu estou voltando para o Éden, viu? Lembra que no Éden, Adão trabalhava, mas não cansava e nem tinha suor, mas trabalhava. Se você trabalha e está cansado, está ansioso, está pesado, você não entendeu ainda o que Jesus quer de você. O fardo dele é leve e suave. Não importa o que você faça, tem que ser leve, e é você que determina isso, não é o que os outros fazem com você. Você entendeu isso? Fique de pé em nome de Jesus.